Minuto para a pergunta. Nabil, uma coisa que tem estranhado muito, eu que sou a primeira vez que estou numa campanha, é o alto custo que ela apresenta. No nosso modelo, a gente resolveu que 100% fosse bancado pelos participantes da chapa. Mesmo assim, a gente chegou a ter propostas de empresários querendo investir na campanha da Chapa 3, tal, que a gente prontamente negou. Eu queria saber qual é a sua opinião sobre isso. Primeiro, se existe almoço grátis, né, que é estranho isso. E eu queria aproveitar e fazer um desafio às 4 chapas. Quer dizer, no dia 8 de dezembro, que cada uma tornasse público aos sócios receita e despesa gasta na campanha, de onde veio a receita, de onde foi gasta a despesa. Acho que transparência começa antes da eleição. Minuto e meio, candidato. Obrigado pela pergunta, Andrés. Nós já falamos, já colocamos isso no nosso portal, já avisamos os sócios, já avisamos o nosso pessoal de que tudo será esclarecido. Nós já colocamos há mais de ano que nós faremos um portal de transparência na nova gestão. Tudo será colocado, todas as despesas que nós temos tendo na nossa chapa. Inclusive, nós não temos muito gasto porque a gente está investindo mais em mídias sociais. Nós partimos para isso, vocês podem ver claramente que a gente não tem ainda muita coisa espalhada pela cidade, nós estamos fazendo muito, nós estamos caminhando muito devagar, com uma responsabilidade fiscal muito grande, que aliás esse é o espelho que nós temos que dar ao Santos Futebol Clube. Nós queremos tudo com uma certa transparência, com total gestão profissional e mostrando ao torcedor que o que nos preocupa mesmo é o clube e tão somente. Tanto que a nossa chapa a gente colocou 240 nomes e deixamos claro para as 240 pessoas que essas 240 pessoas não terão emprego no clube, elas estão proibidas de trabalhar no clube. Então nós vamos mostrar essas contas sim no dia 8, no dia 7, até provavelmente um pouco antes disso. Pode ter certeza. Agora eu gostaria de saber qual é a sua opinião sobre empresário do mundo do futebol apoiar a chapa nas eleições do Santos Futebol Clube. Repito, você acredita que existe almoço grátis? Empresário no mundo do futebol investir em chapa de candidato à presidência do Comitê de Gestão do Santos. Você acredita que existe almoço grátis? Qual é a sua opinião? Almoço grátis? Isso. Não. Ou seja, o empresário investiu numa chapa só por investir. Depende do relacionamento que a pessoa tem, não sei, mas acho que não acredito que não. Não tem motivo para o cara. Se o empresário de jogador de futebol, é isso que estou falando? Empresário do mundo do futebol. Empresário do mundo do futebol? Não acredito, não. Que paga almoço de jogo para candidato, é isso? Não. Se ele investiria numa chapa, simplesmente por investir. Não, isso não pode ser permitido de forma alguma. Isso é absurdo. Esgotado, candidatos. Mas, pelo jeito, vai ser fácil a próxima gestão poder resolver isso, porque, afinal de contas, hoje saiu a notícia, como o Modesto bem colocou, desse superávit que a gente tem. Até fiquei contente, a situação do clube, finalmente está melhorando um pouco. Aí chega a noite, a gente acaba recebendo a notícia do empresário do Ricardo Oliveira, dizendo que ele está há 4 meses sem receber direito de imagem. É vergonhoso isso. Quer dizer, amanhã esperamos que essa gestão faça outro comunicado, desmentindo o jogador e seu empresário. Espero isso em nome da boa gestão, senão é coisa de louco. O time está com superávit, está às mil maravilhas, tudo certo, e os nossos jogadores atrasados, de novo. Essa é o presidente, sei lá, deixamos de pagar direito de imagem com dinheiro no caixa. Andrés, você fala muito de que o comitê de gestão é muito mal trabalhado, muito mal, não exerce a função como deveria exercer segundo o estatuto. Você disse que vai fazer, em algumas conversas que nós tivemos, você disse que vai fazer algumas reuniões ao vivo, registrar via filmagem, enfim. Mas o estatuto deixa claro que toda reunião do comitê gestor
tem que ter ata registrada no Conselho Deliberativo. Ou seja, o mínimo que o torcedor precisa, e o Estatuto também permite que o sócio, o conselheiro, entre no site do Santos, coisa que não acontece atualmente, e veja como foram as reuniões do comitê gestor. Eu queria entender o que você quer dizer quando eu ainda não entendi isso. Acho que o torcedor está querendo saber também. 1 minuto e meio. Sócio. O nosso estatuto é muito moderno nesse sentido. Só que as gestões do clube ou se fazem de boba ou não entendem. A gestão anterior, do Odílio, tinha ata, porém não existe nenhuma registrada nem no nosso conselho. Sumiram, simplesmente sumiram. As atas devem ter as reuniões do conselho de gestão devem ter um rito formal. Elas devem ser gravadas, a ata tem que ser registrada em cartório, o voto tem que ser aberto. O sócio tem o direito de saber quem votou no quê. Eu tenho certeza que se isso tivesse acontecido, duvido que tivéssemos o problema da compra do Leandro Damião. Como também não teríamos o problema da venda do Giovânio. Isso não ocorreu. Agora, o pessoal adora esse tipo de coisas, por quê? De novo, impera o presidencialismo no clube. E no futebol brasileiro. Isso que tem que ser mudado. O futebol mudou. Estamos no século XXI. Os hábitos atuais são de metade do século XX. A sociedade mudou. O futebol tem que mudar. Não pode uma pessoa decidir pelo futuro do clube. Isso não funciona mais assim em lugar nenhum. E isso que nossa chapa se propõe a mudar. Decisões colegiadas e consensuais e abertas. Tempo esgotado, candidato. 1 minuto, candidato. Na verdade, Andrés, torcedor, sócio, o estatuto é muito mal exemplificado dentro de um comitê gestor, né? Até hoje ele é um nenê que está crescendo, fazem 6 anos, né? Então ele está ainda crescendo, está em fase de crescimento. Então as pessoas que exerceram essa função até hoje, acredito que não saibam usá-lo. O comitê gestão, na verdade, seria um conselho de uma grande empresa. Você tem os conselheiros ali, os 9 que são o presidente, vice e mais os 7 do comitê gestor, para decidir, tomar todas as decisões cabíveis, seja mensal, diária, semanal, só precisa pôr em prática, e está faltando essa prática. Então, o que eu acredito é exatamente que o nosso estatuto é moderno, precisa de reajustes e precisa ser feito reuniões em cima dele, sim, modernizado. O gestor hoje do Santos precisa ser transparente. Nós vamos fazer uma transparência e eu acredito que nós vamos passar isso para o nosso sócio. 30 segundos o senhor tem ainda, candidato. Na verdade, o que o estatuto precisa acontecer com ele é ser cumprido. E cabe ao Conselho, cabe às comissões, à Comissão Fiscal, exigir que seja cumprido. Rueda, você chegou a pagar do seu próprio bolso para o Santos comprar 10% do direito do Lucas Lima e agora ele está praticamente saindo de graça do Santos. O senhor se arrepende desse investimento? Em primeiro lugar, eu não paguei nada pelo Lucas Lima. Aí acho que tem uma confusão sua. Na verdade, atendendo ao pedido do Modesto, onde tinha uma situação pontual e emergencial, teria menos de 12 horas de quitar com o Internacional um valor de 10% do passe, senão a gente perderia o jogador. Eu tendo disponibilidade naquele momento, porque tinha acabado de fazer uma transação imobiliária, eu fiz um empréstimo ao Santos, um mútuo, sem juros, tá? E o único cuidado que eu tive foi que esse valor foi depositado diretamente na conta do Internacional. Eu já como sócio já estava meio preocupado, né? Que, se não me engano, os 80% do passe do Lucas Lima também tinham sido disponibilizados por uma empresa e esse dinheiro foi utilizado no fluxo de caixa corrente do clube. Então, para evitar esse tipo de coisa, eu fiz questão que esse valor fosse depositado na conta do Internacional. Os 10% sempre foram do Santos Futebol Clube. A única coisa que eu tive foi um contrato mútuo com o Santos, sem juros, e que foi corretamente pago depois de determinado tempo. Quem você escolhe para comentar, por favor? Presidente Modesto Roma.
É bom só esclarecer que os 80% foi na gestão Odílio Rodrigues. É bom que se deixe isso claro. E é verdade que o Andrés falou que ele fez um mútuo, ele emprestou, o Santos devolveu o dinheiro a ele, e isso é prova de que ele fez um trabalho em prol do Santos Futebol Clube. Isso tem que se elogiar e ressaltar na atividade do Andrés. O Santos precisava pagar os 10%, era bem o começo da gestão, janeiro de 2015. Nós já recebemos com a intimação do Internacional e o Andrés, naquela oportunidade, emprestou e depois recebeu o dinheiro de casa. Quem você escolhe para comentar, Rodrigo? O candidato Andrés Rueda. Rueda, por favor. Falar numa arena nova para o Santos, na situação econômica que se encontra, com dívida, acho que é meio temerário, é meio querer enganar o sócio. O Santos não tem condição de construir uma arena, qualquer iniciativa de alguém financiando, tal, seria fatal para o clube, porque a gente já viu no projeto apresentado pela própria gestão do Modesto, ano passado, de um eventual financiador, onde exigia que praticamente todos os jogos fossem na arena, quer dizer, que se foi em Santos, a gente nunca mais vai jogar em São Paulo, quando o Santos foi mandante, e depois de 20 anos, o Santos ficaria com 40% da receita. Ou seja, é estranho, o Santos não tem condição de investir numa arena, ele tem uma dívida muito forte para ser resolvida, ele tem que montar um time competitivo e a arena, e tem que trazer a torcida de volta. A arena vazia também não funciona. Andrés, boa noite. É o seguinte, você participou do comitê de gestão do Modesto Roma. A minha pergunta é o seguinte, o que viu por lá, por que saiu e o que acha que precisa mudar? Tá. Eu fiquei por 8 meses no comitê da atual administração, fui convidado, mesmo não tendo sido eleito no conselho pela chapa da situação. Como bom santista, fiquei orgulhoso de poder ajudar o clube. Fiz o que eu pude na parte administrativa, ajudei um pouco na minha especialidade, na parte de informática, e eu percebi que, na verdade, o comitê do Santos, embora o estatuto exija que as decisões do clube sejam de uma maneira colegiada e consensual, não era muito bem isso que acontecia. Eu suportei enquanto as coisas estavam andando, aí tive um episódio que eu vi erros gravíssimos da administração, pediu afastamento de 3 funcionários do clube, o seu diretor financeiro, porque além de ter um salário exorbitante de mais de R$100 mil, não era funcionário, era pessoa jurídica, não fui atendido, e a gota d'água foi o caso de Giovânio, onde o presidente estava acamado, então o CG teve oportunidade de fazer uma negociação, e foi acertado depois de 6, 7 horas de negociação, que seria feita uma venda em torno de 16 milhões, negociação essa sem empresário envolvido, tendo sido feita pelo próprio comitê de gestão, e no outro dia o jogador foi vendido por 11 milhões e teve pagamento de comissões. Foi a gota d'água e resolvi sair por esse motivo. Por favor. Pois não. Concordo contigo, o comitê de gestão precisa de mais transparência, né, de mais responsabilidade, precisa ser técnico e responsável, e um dos dispositivos que nós vamos, aliás, antes, estamos já anunciando o nome do nosso comitê, que é o Batan Elou, da Braspress, o Gaia, Fábio Gaia, e também o Rani, da Supercola, né, da Tecbond, uma empresa muito grande. Esses são os meus indicados já para o comitê de gestão, para atuar no comitê de gestão, com ata, né, as decisões, que vai para um portal de transparência, e cada candidato, aliás, cada integrante dando seu voto lá. E deixarei as outras vagas, eu tenho 4 vagas ainda no meu planejamento, que destinarei a vocês,
né? Tempo Para cada um esgotado. indique suas melhores cabeças. Tempo esgotado, candidato. O Santos precisa de menos ódio e mais união. Tempo esgotado, obrigado, candidato. 30 segundos. Muito se questiona a validade ou não do atual modelo do comitê de gestão. Agora, não podemos esquecer que é regra no nosso estatuto. O Santos não tem presidente. Ele tem um presidente do comitê de gestão e nosso estatuto obriga que as decisões sejam colegiadas no seu todo. Não critico a atual gestão do clube por não exercitar isso todo dia. Isso é um mal do futebol brasileiro. Quer dizer, estamos no século XXI. Acabou a era do coronelismo. Obrigado. Cerramos aqui o segundo bloco. Eu era setorista do Santos, né, no começo da gestão do Modesto, quando você atuava no comitê de gestão, e a gente percebia que você era muito atuante. Inclusive conversava com a imprensa, fiscalizava muito a gestão do Modesto, criticava, elogiava. Eu queria saber qual foi a motivação para você deixar o comitê de gestão depois de meses tão atuantes. Olha, Lucas, foram várias. Mas eu falo para você que nós também somos de uma área de gestão, eu vim de área de gestão. A gente queria administrar o clube com diretrizes, com discernimento, com linhas de conduta. E a gente acabou vendo que, com o passar do tempo, as coisas eram meio que direcionadas de forma alheia. Era jogar a bolinha para cima, o que caísse naquele dia a gente ia. Tanto é que as reuniões do comitê gestor aconteciam emergencialmente às 7 da noite para acontecer às 8, às 3 horas da tarde para acontecer às 4. Então isso foi tumultuando a administração. Tudo isso vem de fatores de contratações, por exemplo, que foram colocadas de repente numa mesa sem uma discussão no comitê gestor e sem um parâmetro do futebol. Eu vou dar um exemplo aqui, teve um goleiro que ia ser contratado, que era do arqui-inimigo aí nosso, que de repente apareceu de uma hora para outra sem ter uma base, sem ter uma estatística dele, sem ter um instrumento que pudesse trazer ele naquele momento. E a minha saída culminou, depois de todos esses problemas, com uma contratação que naquele momento não era o treinador, havia uma negociação paralela com o treinador anterior. Naquele momento o treinador viria, com ele nós íamos trazer um empréstimo de 20 milhões, que iria acontecer pela vinda do treinador, para se pagar para ele 2 milhões que se deviam a ele, de anteriores, e 3 milhões, que iam ser divididos em 30 meses, 100 mil por mês. Mas ele via com salário de 250 mil. Isso não cabia naquele momento. Nós não tínhamos que trazer um treinador daquele. Aquilo aconteceu de uma forma totalmente fora do propósito, fora de programação, fora de estrutura, e ali, naquele momento, eu tive uma conversa com o presidente e coloquei para ele: ou o senhor me demite, ou eu vou pedir a demissão, e aí eu vou na imprensa. E ele me demitiu. Gerados dentro de casa, porque o clube contrata mal, então, aliás, faz tempo que não contrata, né? Costumo dizer, ultimamente o clube tem contratando, assim, 3 parcelas sem entrada. Paga primeiro, depois não paga mais nada. Mas isso está ótimo. Então, recentemente, houve uma denúncia. Então, vamos lá. A nossa base é a joia da coroa, né? Quer dizer, ela representa o que melhor o clube pode ter, tanto em matéria de revelar jogadores, que nos ajudem a ganhar títulos, como no sentido financeiro. Quer dizer, o clube consegue se equilibrar, de certa maneira, graças à venda recente de jogadores gerados dentro de casa, porque o clube contrata mal. Então, aliás, faz tempo que não contrata, né? Costumo dizer, ultimamente o clube tem contratando, assim, 3 parcelas sem entrada. Paga primeiro, depois não paga mais nada. Mas isso está ótimo. Então, recentemente, houve uma denúncia nos meios de comunicação de corrupção na base. Uma denúncia séria, colocada por um canal importante de televisão. Isso assustou, isso afeta a nossa imagem. O senhor que trabalhou no Santos, poderia dizer alguma coisa a respeito disso? Se houve uma sindicância, se alguma coisa foi explicada, se alguém foi punido? Olha, como eu te disse, o trabalho que eu fiz no Santos não atuava junto ao presidente, nem acompanhava todas as negociações, contratos, etc. Em relação à base, eu concordo contigo, a base do Santos precisa de uma reformulação completa, precisa de profissionalismo, porque é ela que sempre salva o Santos. Quem salva o Santos nos piores momentos é a base, é a coroa do rei, concordo contigo. Então precisa de uma gestão
mais efetiva, de mais acompanhamento, de uma política de integração da base com o profissional, entendeu? Então, é isso aí. Tem reformulação completa, conceitos que já eram conceitos antigos. O Santos está perdendo o seu lugar para outro time da capital, que está revelando mais jogador, está fazendo mais campeonatos. Nós estamos perdendo espaço e a nossa lenda de que revelamos os melhores talentos, essa lenda está indo embora. Ela está se evaporando. Existem algumas revelações que foram, na minha concepção, ele foi abruptamente colocado no profissional, poderia ter uma passagem pelo Sub-23. O Sub-23 é muito mais um depositário de empresários do que das nossas próprias revelações, quando ele deveria ser utilizado pelas nossas revelações. Então, eu concordo contigo, é preocupante a situação da base, nós temos que assumir e mudar tudo, mudar para valer. 1 minuto, candidato. Ok, mas pelo jeito vai ser fácil a próxima gestão poder resolver isso, porque, afinal de contas, hoje saiu a notícia, como o Modesto bem colocou, desse superávit que a gente tem. Até fiquei contente, a situação do clube, finalmente está melhorando um pouco. Aí chega a noite, a gente acaba recebendo a notícia do empresário Ricardo Oliveira, dizendo que ele está há 4 meses sem receber direito de imagem. É vergonhoso isso. Quer dizer, amanhã esperamos que essa gestão faça outro comunicado, desmentindo o jogador e seu empresário. Espero isso em nome da boa gestão, senão é coisa de louco. O time está com superávit, está às mil maravilhas, tudo certo, e os nossos jogadores atrasados, de novo. Essa é o presidente, sei lá, deixamos de pagar direito de imagem com dinheiro no caixa. Imagina sem dinheiro. 30 segundos, candidato. Olha, eu concordo contigo. Considerações finais agora do candidato Andrés Rueda. Vamos lá. Não fosse pela minha presença, talvez um telespectador menos avisado acharia que isso aqui é uma reprise do debate de 2014. A gente tem as mesmas caras, os mesmos candidatos, as mesmas promessas, quase as mesmas brigas. Uma hora superávit, outra hora não paga a conta, quer dizer, não muda nada, né? E o clube continua. Cada 3 anos a dívida aumenta um pouco, a gente não ganha título importante, a gente não reforma a vila, que tanto se fala, melhorar o programa Sócio Rei. Então, nossa, isso aqui ninguém falou, estranhei até hoje. Ninguém falou de programa, né? Só se falou de se usa, aluga ou não para Pacaembu, quer dizer, programa é mesmo, ninguém falou. E nem precisava, porque é igual. O que o clube precisa, todo mundo sabe, o sócio sabe, os candidatos sabem. Se você pegar os 4 programas de trabalho, são praticamente iguais. E se você olhar 3 anos atrás, vai cair de costa, porque também é igual. O problema é que ninguém executa nada. Então a gente passa tempo, nossa dívida aumenta, nossos problemas continuam e de 3 em 3 anos estamos aqui nessa fantástica casa, onde agradecemos a acolhida e a audiência que estamos tendo, discutindo briguinhas. Se contabilmente tivemos superávit, déficit, a situação é grave. E quem pode mudar isso é você, sócio, que na verdade é o dono do clube. Seu clube está sendo maltratado. Saiba escolher. Comece profissionalizando a presidência. Olhe os currículos dos presidentes e você diga em quem vai confiar a tirar o clube dessa situação e fazer alguma coisa. Pequena que seja, alguma coisa tem que ser feita. Obrigado a todos.